Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos meditar na palavra de Deus e ter o nosso momento de oração, para que você tenha uma semana abençoada e iluminada por Deus. Prazer, meu nome é Ralph John, sou evangelista e líder de jovens. Eu quero deixar essa meditação que está em João, capítulo 15, versículo de número 5. Você tem que dar fruto para Deus, você tem que frutificar. Olha só o que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem está em Cristo, esse dá muito fruto, irmão. Esse ele frutifica, é direto e reto. Essa palavra é verdadeira. Sempre nós vemos na história do cristianismo, de lá para cá, o povo de Deus, o povo sempre frutificou. Essa é a essência do cristão, crescimento. Guarda essa palavra, crescer, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que esse crescer, ele tem um pacote. O crescer é sempre na humildade de Deus, sabendo que nós somos pequenos, que nós somos inferiores, que sem Cristo nada podemos fazer, porque a palavra já garante isso. Porque esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós somos dependentes de Cristo. E quando nós somos dependentes de Cristo, de Deus, nós vamos dar fruto, não tem como escapar dos frutos. Porque Deus vai achar espaço, Deus ele vai cumprir essa palavra em nós. E como é importante, né, irmãos, nós frutificarmos hoje em dia. Olha só, quando nós pegamos esses homens de Deus, homens que obedeceram, que tinham temor a Deus, frutificaram, e hoje nós colhemos os frutos. Olha só, se esses homens estivessem parados lá atrás, se esses homens estivessem desanimados lá atrás, se os homens de hoje desanimarem, o que será das próximas gerações? Sabe, porque nós precisamos frutificar para alcançar as próximas gerações. Sabe, a palavra é direto e reto. Aquilo que nós fazemos, nós temos que frutificar. No nosso trabalho secular, aquilo que Deus nos entrega, nós temos que frutificar. Nós temos que formar outras pessoas naquilo que Deus nos entregou. Na nossa igreja, da mesma forma. Sabe, se eu sou um evangelista, eu tenho que formar outros evangelistas. Eu tenho que formar outros líderes de jovens. Pastores têm que formar outros pastores. Sabe, diáconos têm que formar outros diáconos. Porque aquilo que nós fazemos, nós frutificamos. E se nós não estamos realmente no entendimento dessa palavra, nós podemos estar paralisados. Porque olha só, fica mais grave ainda a palavra de Deus, que no versículo 8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, irmãos, olha só, nisto é glorificado o meu Pai. Através dos frutos que nós damos, o nome de Deus é glorificado, porque é Cristo fazendo esse fruto em nós. E aí sim sereis meus discípulos. Olha que forte. Para sermos discípulos realmente verdadeiros, nós temos que frutificar. Irmãos, olha só, na Bíblia, os homens de Deus, esses grandes homens de Deus que frutificaram. Abraão, José do Egito, Elias. Elias fez cair fogo do céu com ousadia, com humildade. Ele fez cair fogo do céu. Até zombou daquele momento, daquela situação, porque não é uma zombaria, irmãos,
que a gente vê da maldade, mas é uma zombaria de ver, meu Deus, dessa forma não tem fruto. Mas sabe, Elias ele tinha, na verdade, uma intenção boa, de mostrar para aquele povo, só o Senhor é Deus. Ele frutificou, fez fogo cair do céu, pela uma obediência, por dar fruto. Assim, pessoas realmente reconheceram o Deus de Elias, que é o nosso Deus. E olha como é importante se posicionar. Nós vemos Daniel, que foi levado a covas dos leões, frutificou na obra de Deus, ele frutificou na Babilônia, sabe? Ele fez a diferença. O apóstolo Pedro, para Pedro ele frutificou, teve ousadia, um homem com ousadia. Nós vemos o apóstolo Paulo, olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, se ele tivesse desanimado lá atrás, mas é interessante, o apóstolo Paulo ele nunca desanimou, ele frutificou na obra de Deus, ele implantou igrejas, escreveu as cartas, até hoje se colhe os frutos através da obediência desse homem. E o mais importante que nós temos que ter, o apóstolo Paulo eu acho muito interessante, porque ele é completo no quesito de crescimento e mostrar humildade. Quanto mais ele crescia, mais ele se diminuía. Quanto mais o apóstolo Paulo crescia na obra de Deus, mais ele falava que ele era o mais miserável e necessitado da graça de Deus. Olha que lição! Assim, irmãos, eu também quero motivar você nos dias de hoje. Sabe, crescer na obra de Deus, crescer, nós precisamos frutificar. E sempre sabendo do nosso lugar, que nós somos servos, Cristo tem que ser o teto, ser realmente o nosso alicerce para nós crescermos. Como é importante nós frutificarmos na obra de Deus, porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Olha só, deis muito fruto, é simples assim, é muito fruto, né? E assim sereis meus discípulos. Nós precisamos, irmãos, motivar cada um a frutificar na obra de Deus. Em tudo aquilo que Deus nos confiou, nós temos que frutificar, sabe? E aqui eu queria que os irmãos lessem o capítulo 15 inteiro, a riqueza de detalhes, mostrando que Cristo, Ele ama tanto a nós quando nós vamos frutificar, que Ele nos chama de amigo e não mais de servo. Olha que interessante, a humildade de Cristo. E o amigo conhece tudo, ele não deixa nada oculto, tudo é revelado. Aquilo que Deus revelou a Cristo, Cristo nos revela também, mostrando um amigo verdadeiro, para que nós viemos dar muito fruto. Mas é interessante porque assim, aquele que dá muito fruto, o inimigo vai se levantar sim. Esses homens de Deus, todos os inimigos foram ali levantados, né? No caso o diabo levantou pessoas, essas pessoas viraram inimigos desses homens de Deus. Olha o exemplo de Estevão, né? Estevão ele foi apedrejado por realmente frutificar na obra de Deus. Ele frutificou, mas ali foi perseguido, foi morto. Mas tem um detalhe, ele viu a glória de Deus. Ele teve a recompensa daquilo que nós buscamos, que é obedecer e até o fim na obediência, frutificando, e mesmo que venha levantes, acusações, né? Então a gente vê que logo em seguida que esses homens frutificavam, se destacavam na obra de Deus, na sequência o diabo já se levantava com grande ira. Olha o que diz ainda aqui no capítulo 15, versículo de número 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Ou seja, muitas das vezes o inimigo vai se levantar contra a sua vida sem causa, simplesmente porque você está frutificando.
Ele vai te acusar de várias maneiras, vai acusar de quem é você, como você pode crescer fazendo algo bom, te desanimando, ameaçando que você vai morrer, que se você continuar frutificando, vai acontecer coisas ruins, colocando pragas, para você desanimar, para você paralisar. Assim como foi Elias, que quase ele foi paralisado por uma mulher que o ameaçou de morte. Elias estava frutificando tanto e uma mulher se levantou, Jezabel, e falou: quem é você? Então, para afrontar o meu exército. E aquela mulher ameaçou de morte e ele foi para a caverna, se escondeu. E Deus chamou ele para fora, para ele não continuar naquela caverna. Não ter medo, irmãos, do crescimento. Não ter medo de frutificar. Olha só, Cristo ele já nos resgatou da morte para a vida. Sabe, nós já ganhamos a vida eterna, irmãos. Agora nós temos que se entregar tudo que somos para frutificar, fazer com ousadia, com alegria, principalmente com humildade, sabendo o nosso lugar. Nunca, irmãos, deixe o diabo confundir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja uma obra grandiosa que alcança nações, que alcança milhões e milhões de pessoas, ou seja um fruto que alcança ali 2, 3 pessoas, não importa. O que importa é que sempre você tem que ver frutificando. Aquilo que nós fazemos, nós temos que frutificar. Amém? Que você tenha essa palavra nessa semana, você possa analisar para obedecer, ser realmente um discípulo de Deus, dando frutos. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. Meu Deus, como é importante nós frutificarmos nesses tempos. Como é importante, Pai, nações verem frutos do Teu reino aqui na terra. E é através de nós, Pai, o Senhor nos usa para frutificar. Sim, para crescer com ousadia, com determinação, com unção através do Teu Espírito Santo. E certamente o inimigo se levanta, Pai. Se levanta para colocarmos realmente como pessoas estagnadas, que nós não podemos frutificar, nós não podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, colocando muitas das vezes o medo, acusações, mentiras, para que possamos parar. Mas em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça com o Teu Espírito Santo. Possa vir um levante que for, mas que o Senhor nos ajude a frutificar cada vez mais, a crescermos cada vez mais para a honra e glória do Teu santo nome. Assim seja em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa realmente crescer na obra de Deus. Sabe, aqui na internet, esses dias eu trouxe aqui um homem de Deus, o diácono Kaique, primeira vez que ele faz uma live, e como Deus usou ele aqui na internet, sabe? E eu preciso fazer isso, porque é isso que Deus me entregou aqui, esse projeto para trazer a palavra de Deus aqui na internet, e isso não pode parar em mim. Eu tenho que capacitar e motivar outras pessoas que já têm o dom, mas precisam apenas de despertar, de serem levantadas, de serem realmente anunciadas para fazer a obra e continuar frutificando através de cada vida. Assim é o reino de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Você tenha uma semana abençoada, cheio de frutos na obra de Deus, com alegria, com humildade, com paz, sabendo que nós temos que frutificar. Amém?